E aí, galera, vamos para mais uma aula, meus povos e minhas povas do terceiro do ensino médio. Atentos para a nossa próxima aula. Nessa aula de hoje, vamos falar a respeito do renascimento cultural e o renascimento científico. Renascimento cultural e renascimento científico. O termo renascimento, ele aparece por volta de 1550. A ideia renascimento, ela expressava uma ideia de despertar, de ressurreição, de regeneração, de passagem das trevas à luz. Do ponto cultural, questões culturais, às questões científicas. Renascimento cultural e renascimento científico. Próxima tela. Renascimento. As transformações socioeconômicas iniciadas na Baixa Idade Média e que culminaram com a Revolução Comercial na Idade Moderna afetaram todos os setores da sociedade, ocasionando, inclusive, mudanças culturais intimamente ligadas à expansão comercial, à reforma religiosa, que se dá no século XVI, e ao absolutismo político. As transformações culturais entre os séculos XIV e XVI, esse movimento ficou denominado de Renascimento Cultural. Estiveram articuladas com o capitalismo comercial. Então, assim, quando nós falamos destas transformações culturais no século XIV, entre o século XIV e o século XV, nós estamos fazendo uma referência a esse movimento que ele inicia no final da Idade Média. E quando nós falamos na Idade Média, nós estamos falando na idade que era chamada lá na Idade das Trevas. Então, essa transformação, ela acontece por conta que a Idade Média não tinha essa produção cultural, não se preocupou com a produção cultural, não se preocupou com transformações. O Renascimento foi a eclosão de manifestações de vários artistas, filósofos, pessoas ligadas à ciência, desse novo mundo urbano, e teve a participação ainda desta burguesia. E é considerado o primeiro grande movimento cultural burguês dos tempos modernos. O Renascimento enfatizava uma cultura laica, não eclesiástica. Além de enfatizar isso, ele enfatizou o racional, ele enfatizou questões científicas, questões, sobretudo, não feudais. Entretanto, embora tentasse sepultar os valores da Igreja Católica, apresentou-se como um entrelaçamento dos novos e antigos valores, refletindo o caráter de transição do período. Buscando subsídios na cultura greco-romana, o Renascimento foi a eclosão de manifestações artísticas, filosóficas, científicas do novo mundo urbano e burguês. Ele também, gente, ficou pautado no humanismo. O que era o humanismo? O homem como centro do universo, questões antropocêntricas, o antropocentrismo, a valorização da vida terrena e da natureza, o humano ocupando o lugar cultural até então dominado pelo divino, o que nós chamamos de teocentrismo, e o extraterreno. Com o humanismo, abandonava-se o uso de conhecimentos clássicos tão somente para provar dogmas e verdades religiosas. Então, o humanismo, ele quebra os valores teocêntricos
e impõe os valores antropocêntricos. Já que estamos falando do humanismo, vale ressaltar aí alguns humanistas, né? Alguns humanistas aí que tiveram a sua importância nesse período. Francesco Petrarca, que é considerado o pai do humanismo, Giovanni Boccaccio. Além da obra de Cameron, nós temos também a Genealogia dos Deuses, outra obra. Erasmo de Roterdã, considerado o príncipe dos humanistas, na sua obra Elogio da Loucura, no qual ele critica os costumes de sua época, as superstições, a ignorância e toda forma de fanatismo. O Sir Thomas More publicou na Inglaterra uma obra bastante conhecida, titulada aí Utopia. Condena os extremos da pobreza e da riqueza, bem como as perseguições religiosas. Então aí a gente já começa a perceber que os humanistas eles chegam com uma característica da participação do homem. O homem na tomada de decisões. O homem na tomada de decisões. Vamos seguir? Próxima tela. Esse quadro mostra diferenças entre o pensamento medieval e o pensamento renascentista. Lembrando que o pensamento medieval ele traz valores teocêntricos, o que nós chamamos de teocentrismo. Deus era o centro do universo e as coisas giravam ao redor de Deus, as decisões eram dadas pontos ligados à própria igreja, e no caso, a igreja medieval. Quando nós falamos do pensamento renascentista, nós estamos contrapondo ao antropocentrismo. Homem, antropocentrismo. O homem passa a ser o centro do universo. No pensamento medieval, a verdade estava toda ela contida na Bíblia. No pensamento renascentista, a verdade estava no conhecimento que vamos chamar de conhecimento empírico, em experimentação, na observação, né? Constatar o pensamento medieval, que a Terra era quadrada. Não, estamos observando através das viagens de circunnavegação que a Terra não é quadrada. Então, na experimentação, na observação, pensamento renascentista. No pensamento medieval, a vida material sem nenhuma importância. No pensamento renascentista, sendo o homem o centro do universo, a vida terrena e material também é importante, fundamental. O pensamento medieval baseava-se no conformismo. Se conformava com aquela situação como ela se apresenta. Eu chamo esse período de conformismo do pensamento de Gabriela. Como o pensamento de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vai ser sempre assim. Gabriela, conformismo, se conforma com a situação como ela se apresenta. Já no antropocentrismo, se pensa no progresso, no desenvolvimento. No pensamento medieval, ele trabalhava questões como a natureza era fonte do pecado. Não se há um retrato, não se pode falar da natureza, não se pode reproduzir a natureza. No pensamento renascentista, a natureza era tida como beleza, onde o homem é inserido a esta natureza. As paisagens, a pintura, as coisas como elas foram reproduzidas. O ascetismo no pensamento medieval. Quando a gente fala no ascetismo, nós estamos falando naquela questão voltada aos princípios religiosos,
né? Aquelas questões em que as pessoas estavam lá enraizadas nas questões religiosas. Já no pensamento renascentista, nós falávamos do hedonismo. O que é o hedonismo? É a prática, a busca pelo prazer, né? Os prazeres materiais, os prazeres em que o homem busca a sua satisfação. Já no pensamento medieval, trabalhava-se em cima do dogmatismo, as regras, as imposições, dogmas impostos pela igreja. O antropocentrismo, pensamento renascentista, como o homem está ao centro desse universo, das decisões emanam dele, fé é diferente de razão. Eles não contestavam a fé, mas a fé estava relacionada a questões religiosas, mas o homem buscava a razão da sua existência, a razão das coisas, a razão como elas se apresentam, né? Então, esse era o pensamento renascentista desta época, no período de Renascimento. Importante frisar que esse período ele começa no século XIV, né? E ele se estende até o século XVI. Tudo bem? Vamos seguir. Próxima tela. Onde é considerado o berço do Renascimento? A Itália. Mas por que a Itália é o berço do Renascimento? Por que a Itália é o berço do Renascimento? Pela posição geográfica, a península, onde está a Península Itálica. Então, a posição geográfica lhe deu um fator positivo para que o Renascimento surgisse. A palavra afluxo de sábios bizantinos, em 1456, o Império Romano do Oriente foi tomado pelos turcos otomanos. Quando os turcos otomanos tomam esse império, acontece um fato que os sábios, aqueles que produziam cultura, que estavam ligados ao movimento cultural, ao movimento científico, eles saem da porção que era o Império Romano do Oriente e acabam buscando uma porção de terra semelhante à cultura deles. Qual seria? A Itália, a Península Itálica. Então, aí vai receber sábios bizantinos. Por que sábios bizantinos? Lembrando que a porção do Império Romano Oriental estava no que nós chamamos de Bizâncio, atual Istambul. Por isso, sábios bizantinos. A referência que aparece agora é a proteção de mecenas. Quem eram os mecenas nessa época aí? Esses mecenas que surgiram na Itália. Os mecenas eram ricos patrocinadores das artes e das ciências, que objetivavam não só a promoção pessoal, mas também proveitos culturais e econômicos. Destacaram-se como protetores destes artistas os Médicis em Florença, e aí também aparece burgueses, famílias de Milão. Eu tenho padres, eu tenho papas, eu tenho reis que foram considerados protetores desses artistas renascentistas. Estes que protegeram na Itália eram chamados de mecenas. Então, recordando, quem são os mecenas? São os protetores dos artistas renascentistas. Outra questão importante, lembrando que a cultura que será trabalhada nessa transição, nesse momento de transformação, de renascimento cultural, ela vai buscar os valores da cultura Grécia e da cultura romana. Por isso nós chamamos de cultura greco-romana. Por que cultura greco-romana? Porque ela valorizava o homem. Ela valorizou na sua antiguidade, ela
buscou o homem como agente transformador. E essa cultura greco-romana também é conhecida como cultura clássica. Tudo bem, gente? Próxima tela. Fases do Renascimento, né? Houve dentro destas fases, então ela está dividida entre os períodos, né? Para melhor a gente entender. O Renascimento italiano ele se impôs aí efetivamente a partir do século XIV, como a gente já comentou lá no início, estendendo-se até o século XVI. Então, esse renascimento ele está entre o século XIV e o século XVI. Os períodos está dividido nos anos, nos séculos. Então, o primeiro que aparece lá é o 300, depois 400 e o 500. O 300, o que diz lá? Os anos de 300, a fase do século XIV. Né? O que é o século XIV? Ele começa em 1301, né? Ele começa em 1301 e vai até 1400. Tudo bem? Aí nós temos o 400, os anos 400. Tudo bem, mas é o século XV. O que aconteceu? 1401 a 1500. E aí, o período chamado de 500, período mais criativo. Né? Ele vai de 1500 a 1550. Esse período que envolve a fase do Renascimento, chamado então de 500. Pontos importantes a ser trabalhado, a principal figura que aparece aí é o Giotto, que rompeu com a tradicional pintura medieval, né, e surge com as transformações nesse período do 300. Né? Então, teve bastante importância nesse período. Aparece o Petrarca nesse período, o Giovanni Boccaccio aparece também nesse período, né, no período do 300. No 400, o que acontece? Nesse período ocorre o entusiasmo pela cultura greco-romana. Fez o quê? O que ele faz esse entusiasmo? Faz renascer na literatura as línguas clássicas. Né? Isso é importante. Aparece nesse período. Né? Eu posso citar ainda nesse período no período 400, eu posso citar aí o Sandro Botticelli, o Botticelli que pintou o Nascimento, uma obra muito bacana, conhecida, que daqui a pouco a gente vai falar dela, o Nascimento de Vênus, e temos a figura de Leonardo da Vinci, tudo bem? A gente também vai falar a respeito do Leonardo da Vinci. Já no período 500, nesse período em que o uso da língua italiana foi sistematizado, destacaram-se alguns escritores como, eu posso citar aí Nicolau Maquiavel, Nicolau Maquiavel, bastante conhecido nosso aí, o Rafael Sanzio, são peças importantes nesse período. Eu vou citar aí também o Michelangelo de Buonarroti, então, que são os artistas renascentistas que aparecem nesses períodos. Então, a gente falou na fase, se fizermos uma síntese dessa fase do Renascimento, dividida ela em 3 fases, 300, 400 e 500. Beleza, gente? Vamos para a próxima tela. Eu quero fazer um comentário com referência ao Renascimento científico. Né? O Renascimento científico é importante, né? Até porque, através da experimentação, da observação, o universo já não era mais aceito como obra sobrenatural, fruto
dos preceitos cristãos. O espírito crítico do homem partiu para a ciência experimental, a observação e fim de obter, olha só que bacana, explicações racionais para os fenômenos da natureza. E aí o que acontece? Eu passo a falar dos renascentistas que se envolveram com a ciência, os cientistas. Eu posso falar aí da figura de Nicolau Copérnico. Utilizou-se cálculos matemáticos e estabeleceu que os planetas giram ao redor do Sol, que nós chamamos de heliocentrismo. Nicolau Copérnico, né? O Nicolau Copérnico aí foi assim de grande importância, principalmente no século XVII também, pelo italiano, teve essa participação. Quer dizer, o Nicolau Copérnico, ele teve uma preocupação principalmente com as órbitas, né? com a própria matemática, né? de conhecer e pesquisar o conhecimento que nós vamos chamar de conhecimento empírico. O Kepler descobriu que as órbitas dos planetas são elípticas e não circulares. Já o Galileu Galilei construiu o telescópio, inventou a balança e o termômetro. Descobriu o movimento da Terra e foi obrigado a abandonar suas ideias pressionados pela Igreja. O período medieval, gente, foi bastante importante, né? O Galileu Galilei, ele aparece de 1564 a 1642. Quando da Idade Média, a Idade Média, então, ela pressionou muito, e a Igreja tinha uma força muito grande, e ela impôs, né? mesmo já no século XV, mesmo em séculos já à frente, em que nós estávamos em valores antropocêntricos, mas por serem esses cientistas temerosos a Deus, também alguns tiveram que recuar. René Descartes, inventor da geometria analítica, né, o pessoal aí que gosta da matemática, que gosta das exatas. O Miguel Servet, médico espanhol, descobridor da circulação pulmonar do sangue. Então veja só o que acontece. Por que conhecer o corpo humano? Por conta das esculturas, por conta de conhecer o funcionamento, né? Então aí surgem universidades de medicina. William Harvey, inglês, descobridor da circulação geral do sangue. Longinos, introdutor da prática da dissecação na Universidade de Bolonha. O André Versalho, médico belga, considerado o pai da anatomia. Então veja, a preocupação de conhecer o corpo humano, a preocupação com a ciência, né? Aí de grande importância. Próximo que aparece, Falópio, descobridor dos ovidutos humanos, as trompas de Falópio, que nós chamamos hoje de trompas uterinas. Eustáquio, estudioso da anatomia dos dentes, descobriu o conduto entre o ouvido médio e a garganta, chamada então de trompa de Eustáquio. Então o que eles fizeram? Estão conhecendo a ligação dos nossos órgãos, o que até então não era conhecido, na Idade Média não se conhecia. Paracelso, estudos sobre drogas medicinais, e aí algumas que no combate de algumas doenças. Né? A importância destes cientistas, a importância destes que se envolveram com a ciência nesse período da nossa história. Uma tela. Agora a gente começa a trabalhar um pouquinho algumas obras, né? e comentar de alguns renascentistas.
Michelangelo de Ludovico Buonarroti Simone, mais conhecido, né, simplesmente Michelangelo ou Miguel Ângelo, foi um pintor, escultor, poeta, arquiteto, né, considerado um dos maiores criadores da história da arte do Ocidente. Gente, obras riquíssimas de Michelangelo, né? Essa obra aí, Moisés, é uma obra fantástica, linda, né? no seu processo aí, né? Nos detalhes, nos valores, uma obra antropocentrista, né? O homem no centro do universo, né? Isso é legal a gente analisar. Pietà também, os detalhes, né? Veja os detalhes dessa obra, veja os detalhes do que foi esculpido, né? A obra é conhecida aí como Pietà. Próxima que aparece, né? Próximo que aparece aí, essa obra, o Davi. Né? Eu coloquei uma tarja assim, só para dar uma quebra assim, de suspense, né? Pô, o que é? Né? Então, nós estamos falando de Michelangelo. Morreu em 18 de fevereiro de 1564, aos 89 anos de idade, na cidade de Roma. Até os dias de hoje, é considerado um dos mais talentosos artistas plásticos de todos os tempos, junto com outros de sua época, é claro, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Donatello e Giotto de Bondone. Então assim, gente, vejam os detalhes das obras, vejam o detalhe pintado, que a gente vai ver isso na sequência, vejam as esculturas, o detalhe, o cuidado que se teve destas obras renascentistas. Então, nós temos das obras, né, da pintura, a criação de Adão, temos aí Moisés, a obra de Davi, e Pietà, a arte de Michelangelo. Próximo que aparece, Giotto, onde ele pintou aí São Francisco pregando aos pássaros. Veja que se fosse uma obra no período medieval, ela seria um pecado. Ela seria condenada pela própria igreja. Agora, o que acontece? O homem está inserido à natureza. Olha que bacana a obra que se apresenta aí. Rafael Sanzio, a Madonna Sistina, né? Uma obra também conhecida nossa. Eu gostaria de fazer um comentário, detalhes das cores, o antropocentrismo inserido em questões religiosas, o meio, a natureza, questões racionais, né? O homem, a figura humana, o centro do universo, e os anjos abaixo. Próxima obra, Sandro Botticelli, O Nascimento de Vênus. Saiu numa revista de alguns anos atrás, da Super Interessante, falando sobre algumas obras renascentistas. E uma das obras renascentistas que foi comentada foi a de Sandro Botticelli, O Nascimento de Vênus. Gente, o Nascimento de Vênus, ele se dá, quando se fez essa pintura, ele vai da fecundação, né? Os espermatozoides são as ondas que estão próximo da concha. A concha seria o ovário, onde vai ocorrer a fecundação e aí o nascimento de Vênus. O detalhe dos cabelos, o detalhe dos anjos assoprando as águas para que o movimento dos espermatozoides ocorresse a fecundação e, consequentemente, o nascimento de Vênus. Né? Todo o cuidado, os detalhes que foi pintado aí na obra de Sandro
Botticelli. Próximo. E aí a gente entra um pouquinho na própria literatura aí. A gente vai falar de Nicolau Maquiavel na obra O Príncipe. Na obra O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, tem uma frase que a gente lembra, uma máxima, né, que a gente lembra, que é: os fins justificam os meios. Então, é uma obra que retrata o absolutismo. William Shakespeare, Hamlet, Otelo, Romeu e Julieta, bem conhecidos nossos, né? Miguel de Cervantes, aí Don Quixote de La Mancha. Então, a figura humana, Romeu e Julieta, né, do William, veja o que retrata, né, o casal, né, o amor, né, essa relação, né, antropocentrismo. Fantástico, gente, fantástico. Né? Então, as características das nossas obras renascentistas. Seguindo, aí aparece uma obra que foi pintada, a Última Ceia, né? A Santa Ceia, foi pintada por Leonardo da Vinci. Leonardo de Servo Piero da Vinci, ou simplesmente Leonardo da Vinci, foi um polímata italiano, uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento, que se destacou como cientista, matemático e engenheiro. Uma questão que é legal aí a gente trabalhar é os detalhes, gente. Veja na obra da Última Ceia. Inclusive, quando do escritor agora contemporâneo, que nós temos alguns filmes que foram gerados pelo seu contexto, ele faz com que a gente pense, né? Eu já vou citar o nome do autor, vou deixar um suspense aí, né? Para vocês também puxarem um pouquinho pela memória. Ele fala, né? Esse autor que eu estou fazendo referência, ele fala dessa obra de Leonardo da Vinci, principalmente da Santa Ceia. E quando nós paramos para perceber, não tem a figura feminina. É um detalhe dessa obra. Ela é feita e os apóstolos estão todos de um lado da mesa, para que a gente possa observar o detalhe, para que a gente possa observar esse antropocentrismo, mesmo de um tema religioso. Olha que bacana, né? Aí que a gente trabalha. Outra obra pintada por Leonardo da Vinci foi conhecida aí como O Batismo de Cristo. Também natureza, antropocentrismo com tema religioso. É importante esse contexto. E aí, gente, tem uma descrição que fala de uma das obras mais conhecidas, que é o quadro de Mona Lisa. Mona Lisa, também conhecida como Gioconda, ou ainda Mona Lisa del Giocondo. É a mais notável conhecida obra de Leonardo da Vinci, um dos mais eminentes homens do Renascimento italiano. O artista que pintou o quadro de Mona Lisa, Leonardo da Vinci, pintou o quadro com as seguintes dimensões: 77 centímetros por 53. Hoje está localizada no Museu do Louvre desde 1797. A criação 1503 a 1517. Então eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês do quadro de Mona Lisa. O Giocondo, esposo da Mona Lisa, a Mona Lisa também, ela tinha um nome, né, que nós chamamos hoje de Mona Lisa, mas o nome dela era Gerardine. Gerardine, casada com Giocondo, Giocondo vai até Leonardo da Vinci e pede para que ele pinte um quadro de sua esposa.
Leonardo contrata músicos, Leonardo prepara, né, para pintar o quadro, leva, né, aí o que a gente contou aí 14 anos para terminar essa obra. E essa obra nada de terminar, até que o Giocondo, um rico comerciante italiano, chega para Leonardo e diz assim, olha, já está demorando essa obra, não quero mais, eu não vou mais te pagar, e se vira. O Leonardo, pô, e agora? O que eu vou fazer com essa obra? Ela não está acabada, eu preciso acabar essa obra, o que vou fazer? O que faço eu? O Leonardo pegou o quadro, né, e vai até o rei da França. Chega para o rei da França e fala assim, olha, Vossa Alteza, eu estou com esse quadro aí, não consigo terminar e preciso vender esse quadro. O rei dá uma olhada, não, beleza, vou ficar com esse quadro. Mas também não se deram conta que nós estávamos falando que depois, né, seria um dos mais notáveis artistas renascentistas da época. O rei ficou com o quadro, não tinha onde colocar, colocou num lugar que tinha muito pouco no palácio. No banheiro. Banheiro, pouco, mas tinha. Colocou no banheiro o quadro de Mona Lisa. Né? A cena que a gente imagina, né? E aí, passado um tempo, descobriu então a figura do Leonardo, foram lá, onde é que está o quadro, perceberam, né? Então hoje o quadro tem um valor enorme, uma das maiores obras renascentistas pintadas aí por Leonardo da Vinci. Claro, é óbvio, se Leonardo pode, por que eu não posso também produzir um quadro renascentista? E que fiz eu produzir um quadro renascentista. Aí o autor, quem pintou tá ali, né, o professor Goiaba, e coloquei um quadro renascentista, melhorei um pouquinho, pus um óculos, eu dei uma melhorada no visual, né, um sorriso enigmático, né, lembrando que a Mona Lisa, né, um fato bem interessante, gente, o quadro de Mona Lisa, agora falando sério, o quadro de Mona Lisa, quando você olha a figura de Mona Lisa, ela não tem sobrancelhas. O sorriso dela é muito o que nós chamamos na época de sorriso enigmático. As mulheres mais sérias na época, e o costume no período renascentista que as mulheres não tivessem sobrancelhas, que elas fossem ou finas ou não tivessem sobrancelhas. Então, as mulheres não tiravam as sobrancelhas na época renascentista. Meninas, cuidado, veja, vai que volta essa moda de novo. Cuidado, beleza? Gente, ainda com relação a Leonardo da Vinci. Próxima tela diz o seguinte com relação a Leonardo da Vinci. Ele pintou, trabalhou em cima de algumas obras, né? Anunciação, Virgem das Rochas, São Jerônimo, desenhou projetos, olha só, de canhões, carros de combate, metralhadoras, pontes móveis, submarinos, máquinas hidráulicas, tornos e máquinas de voar. Criticou a guerra como a mais bestial das loucuras. Quando ele viu que seus inventos, ele como um renascentista científico, quando ele percebe que os seus inventos foram utilizados para dizimar pessoas, matar pessoas, ele foi ao suicídio. Histórias de Leonardo da Vinci. Gente, até aqui nós fizemos um bate-volta a respeito do período renascentista. Tudo bem? Bastante foco. Tem informações no material de vocês. Eu gostaria que vocês estudassem. Eu gostaria que vocês fossem lá, buscassem informações. Não percam o foco, estejam atentos. Renascimento é um tema que sempre cai em vestibulares, principalmente por ser uma transformação em que o homem ele é inserido. O homem contou com protetores, que eram chamados de mecenas. Esse renascimento que acontece na Itália, né? Então são fatos importantes que transformaram, através
através da cultura, através da ciência, fez com que o homem se tornasse transformador, antropocentrismo. Valeu, galera, um forte abraço para vocês, um beijo no coração e até a próxima aula. Fui!